Joti, eu trago dois temas muito importantes para o meu estado de Roraima. Um deles é a questão grave do sistema prisional do nosso estado e o outro é o aumento abusivo da tarifa de energia elétrica para os consumidores do nosso estado, principalmente os consumidores do interior. Então, passado o período eleitoral de uma campanha conturbada no meu estado, onde o governo do estado mostrou todo o poderio da máquina administrativa, gostaria agora de externar minha preocupação em torno dos rumos que a gestão do sistema prisional do meu estado está tomando. As notícias de fuga e rebeliões são constantes. E, pasmem, no domingo, dia 26, logo após a realização das eleições no segundo turno, começou um motim na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em que os presos queimaram alas inteiras, atearam fogo no alojamento de agentes penitenciários e colocaram em risco, além da própria vida, também a dos servidores públicos que atuam na unidade prisional. Para conter essa fúria, foi necessária a intervenção de policiais rodoviários federais e até de guardas municipais. Há 5 dias antes dessa rebelião, foi descoberto um túnel escavado pelos presos com mais de 40 metros de comprimento, o que teria causado a revolta dos mesmos. Na nossa opinião, senhora presidenta, essa iminente ameaça de rebelião, não apenas na penitenciária agrícola de Monte Cristo, mas também na cadeia pública de Boa Vista, é um alerta claro da necessidade da reorganização urgente do sistema prisional de Roraima. Senhora presidenta, estamos mantendo meros depósitos de pessoas e nos afastando a cada dia de uma estrutura que proporcione realmente a reinserção dos reeducandos na sociedade. O resultado foi a solicitação pelo atual governador Chico Rodrigues de reforço da Força Nacional ao Ministério da Justiça. 30 homens chegaram em Roraima na noite da terça-feira, dia 28, e devem auxiliar no processo de paz dentro da penitenciária. Em Roraima, senhores senadores, estado com a menor população em todo o Brasil, os presos ligam para os jornalistas por meio de telefones celulares. Então eu lhe pergunto, que outras ligações eles fazem de dentro das unidades prisionais? A que informação tem acesso? É preciso reverter essa situação, assim como também é preciso buscar uma solução efetiva a respeito da presença da facção criminosa PCC, que, acreditem, já se instalou em meu estado. Tempos atrás, viabilizamos recursos junto ao Ministério da Justiça, em valor de 8 milhões, para a construção de uma nova penitenciária que pudesse dar condições de suprir a demanda do Estado, hoje estrangulada, e proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas que cumprem pena em condições subhumanas. Infelizmente, e não há outra palavra para escrever o que sentimos, o governo de Roraima não apresentou o projeto que pudesse justificar o envio de recursos. Essa prática, aliás, tem sido habitual por parte da atual gestão, desse grupo que está no poder há mais de 7 anos governando o nosso estado. Falta habilidade e competência para a formulação de projetos para apresentação junto ao governo federal. E com isso perdemos recursos. Com essa situação recorrente por parte do Estado, deixamos de fazer investimentos importantes, como o caso do sistema prisional, o que acarreta em situações graves e preocupantes como essa em que estamos vendo hoje. Também a situação do pessoal que trabalha em nossas unidades prisionais não é confortável. Na PA, no Monte Cristo, são 1.150 presos em um prédio construído para abrigar 750, atendidos por apenas 20 agentes penitenciários. No máximo, 30 policiais militares fazem um reforço na segurança. Na cadeia pública da capital, são cerca de 150 presos em local que abrigaria apenas 100 detentos e onde apenas 8 agentes cuidam da segurança, auxiliados por 7 policiais militares. Nem vamos mencionar que as condições de trabalho desses profissionais, os salários baixos, a falta de capacitação e reconhecimento enfrentados por esses pais e mães de família. Falta vontade política. Falta vontade de colocar em prática medidas simples de gestão
como a capacitação e valorização dos agentes penitenciários, principalmente no que diz respeito ao controle de entrada de visitantes nas unidades prisionais e também a criação de um centro de detenção provisória para garantir a separação de condenados dos que esperam por julgamento, o que poderia viabilizado por meio de projetos apresentados ao governo federal. Recursos para isso sabemos que existe. Falta a iniciativa para formar parcerias com a iniciativa privada para proporcionar a preparação desses presos para uma nova vida, para ressocialização e reinserção na sociedade de maneira digna. Esses casos no meu estado são raros, principalmente porque a reintegração dessas pessoas depende da oferta de profissionalização, exigência do mercado de trabalho, papel que, mais uma vez, não vem sendo desempenhado pelo governo atual. Um exemplo claro da falta de comprometimento da administração pública com a população, da falta de interesse do Estado. E não é só isso, falta a garantia de direitos básicos, como alimentação em bom estado de consumo, material de higiene, espaço físico e adequado. Essa situação caótica em que se encontra o sistema prisional de Roraima tem reflexo negativo na população, que sofre com a eterna ameaça de novas fugas, de mais assaltos, furtos, assassinatos, enfim, o sentimento de insegurança que as famílias de Roraima sentem. Esperamos, sinceramente, que a nossa nova governadora, Sueli Campos, eleita no último domingo, consiga reverter essa situação com a sensibilidade inerente às mulheres e possa, finalmente, dar solução a esse gargalo da segurança pública em nosso Estado. Nós confiamos e acreditamos que o novo governo, que o governo da governadora Sueli Campos, certamente vai dar prioridade à melhoria no sistema prisional do nosso Estado. O outro tema que me traz aqui neste momento no Senado Federal é exatamente a nossa preocupação com o consumidor de energia elétrica do nosso Estado. Esse aumento abusivo certamente vai pesar no orçamento familiar. A nova rodada de reajustes de tarifas autorizadas na última quarta-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, determina aumentos que chegarão até 54% nas contas de luz dos nossos consumidores. Uma coisa absurda. O reajuste médio de 54% atingirá consumidores do interior de Roraima, atendidos pela SER, empresa que tem o governo estadual como seu maior acionista. O aumento começa a valer em 1º de novembro e preocupa muito porque a população, os consumidores, não estavam esperando esse aumento considerável no seu orçamento familiar. Em nossa capital, Boa Vista, atendida pela Boa Vista Energia, o aumento médio autorizado pela ANEEL nesta quarta-feira foi 16,95%. Para residências e comércios que utilizam baixa tensão, a conta de luz chegará a 16,78% mais cara. Para a indústria alta tensão, será de 17,4%. Como se pode facilmente perceber, trata-se de um aumento muito superior à inflação, registrada no mesmo período, que ficou próxima a 6,5%. Os consumidores pagarão muito mais do que isso pela energia elétrica, o que consideramos um absurdo. Conhecemos os argumentos oficiais que justificam esse reajuste. Todos os anos, as distribuidoras passam por um processo de reajuste de suas tarifas que podem levar a aumento ou, eventualmente, a queda da tarifa, dependendo do que for apurado pela ANEEL. Em 2014, a agência vem autorizando reajustes altos devido ao encarecimento da energia no país nos últimos meses, provocada pela queda no nível dos reservatórios das principais hidrelétricas. Em tese, as distribuidoras não lucram com a revenda de energia fornecida pelas usinas, mas sim com o serviço de levá-la até os consumidores. Entretanto, pode repassar para as tarifas todo o custo com a compra dessa energia. É o que ocorre com as duas empresas lá em Roraima.
Um forte componente desse absurdo reajuste decorre de despesas financeiras originárias de defasagens ocasionadas por reajustes anteriores. Trata-se, portanto, de uma questão regulatória. Seria desejável e necessário que se adotasse padrões de reajuste que evitasse oscilações bruscas como as que foram registradas agora. Como é que se explica um ajuste tão elevado de 54% repentinamente na conta de energia do consumidor? Ao conceder o reajuste, a ANEEL autorizou a correção da chamada parcela B, que representa a parte da tarifa que efetivamente fica com a concessionária para operar, manter e realizar os investimentos necessários à melhoria e expansão do sistema. Entretanto, a maior parte do reajuste, no caso de Roraima, refere-se à parcela A, que contempla os custos com compra de energia junto aos geradores, aos custos com a transmissão de energia e o valor dos encargos setoriais. Sabemos, nesse caso, que Roraima arca com os custos decorrentes de constituirmos um sistema isolado, até hoje não interligado ao sistema nacional. Esse quadro deve se alterar com a conclusão da construção do linhão de Tucuruí, que vai, desta forma, interligar o Estado ao sistema elétrico nacional. Isto fará com que 99,6% do mercado brasileiro de energia elétrica esteja conectado a um só sistema. Até lá, até que Roraima seja interligada ao sistema elétrico nacional, que deverá ser em meados de 2016, quando tiver concluído o linhão de Tucuruí, seria desejável que a ANEEL se reconhecesse a especificidade dos desafios colocados às regiões ainda vinculadas aos sistemas isolados. Seria necessário um tratamento diferenciado da ANEEL com esses estados que ainda estão sob o sistema isolado. Elas não podem ser tratadas como as demais, já que suas condições são tão diferentes, para não dizer adversas. Precisamos, portanto, de 3 medidas que nos permitam compensar esse tipo de ônus. Em primeiro lugar, seria desejável o reconhecimento de que os sistemas isolados devem contar com uma forma diferenciada de financiamento por parte do poder público, para fazer frente às altas repentinas de custos, essas altas tarifas repentinamente. Quer dizer, no mês de outubro você paga um valor da sua conta de energia e do mesmo mês de outubro você é informado de repente que a partir do dia 1º de novembro você vai ter uma alta na sua conta de energia de mais de 54%. Seria recomendável, em segundo lugar, que se reexaminasse a regulação dos custos, de modo a evitar oscilações bruscas como a que ocorre em Roraima, o que é reconhecido até pela Agência Nacional de Energia Elétrica, esse aumento abusivo, esse último reajuste colocado agora recentemente. Enfim, seria também extremamente interessante que se adotasse algum tipo de fórmula para estimular nestas regiões, principalmente mais isoladas, nas comunidades indígenas, fossem desenvolvidas fontes alternativas de energia. Fontes alternativas de energia. Elas não representam parcela significativa da nossa matriz energética, nem deverão aumentar essa participação a curto prazo, mas seria recomendável que recebesse atenção especial nas regiões que ainda não fazem parte do sistema interligado nacional. E quando a gente propõe aqui esse modelo de desenvolvimento de fontes alternativas de energia, a gente fala claramente, principalmente para as comunidades indígenas e as regiões mais isoladas. Porque o que nós queremos mesmo é a conclusão do linhão de Tucuruí, que vem de Tucuruí no Pará, Amazonas e Roraima. Com a conclusão desse sistema, certamente nós estaremos interligados ao sistema elétrico nacional e sairemos da dependência da energia de Guri na Venezuela. Mas, sem dúvida nenhuma, me fiquei estarrecida com esse repentino aumento da tarifa de energia elétrica no meu estado de Roraima. Isso vai afetar
grandemente, principalmente as pessoas que moram no interior do nosso estado, que têm a SE, Centrais Elétricas de Roraima, como distribuidora da energia. Então, eu queria aqui lamentar essa situação que vai pesar no bolso das famílias de Roraima e propor essas duas alternativas de mudança na regulação, considerando que nós somos um sistema isolado. Era isso, senhora presidenta, Vanessa Graziotin. Muito obrigada.